osso occipital, osso parietal, osso frontal, osso nasal, osso incisivo, osso maxilar, osso zigomático, osso lacrimal, osso temporal, osso palatino, osso pterigoide, vômer, osso base esfenoide e osso pré-esfenoide. Em cinza, né? Em cinza. A diferença é que o occipital desse acima tem do bovino, o parietal vai logo em cima e aqui o frontal, ele não vai ter crista nucal. A do equino, a parte occipital pega toda a parte de trás da cabeça. É aqui. Crista externa. Aqui você não vai ter a crista sagital externa nem as linhas temporais. Aí aqui no occipital também você não vai ter a protuberância occipital externa. Na lateral, o osso frontal se liga diretamente no zigomático do bovino, enquanto no equino o osso frontal se liga diretamente ao temporal. Processo temporal do osso frontal, e nessa peça você vai ter o processo zigomático do osso frontal. Côndilo, processo paracondilar, processo jugular, fossa condilar, canal do hipoglosso, parte basilar do occipital, protuberância occipital externa, crista nucal, incisura pectro occipital, forame láceo. No osso temporal você vai ter o processo mastoide, no equino. E no bovino você não vai ter o processo mastoide, você vai ter diretamente a bolha timpânica, o processo estiloide aqui dentro e o processo muscular. Bolha timpânica, processo mastoide, processo estiloide, processo muscular, processo retroarticular, fossa mandibular, tubérculo articular, parte escamosa do temporal, osso parietal, crista sagital externa, que se abre em linhas temporais. No frontal, forame supraorbitário do maxilar, forame infraorbitário, lacrimal, fossa para o saco lacrimal, incisura naso-incisiva, canal interincisivo. Aqui é processo alveolar do maxilar, processo alveolar do incisivo, processo palatino do osso incisivo. Aqui você tem vômer, pterigoide, e aqui está quebrado, mas é o âmago do pterigoide. No base esfenoide você tem a asa do base esfenoide, e na parte do pré-esfenoide, que é a cinza, você tem a asa do pré-esfenoide. Atlas C1, arco dorsal, arco ventral, tubérculo ventral, tubérculo dorsal, forame alar, forame vertebral lateral, superfície articular, extremidade cranial, fossa odontoide para o dente do áxis, crista transversa, forame transverso, fossa atlantal e a asa. No bovino não vai ter o forame transverso. Esse é o áxis, é a C2. Aqui tem um processo espinhoso, dente do áxis, superfície articular, forame vertebral lateral, forames transverso, processo transverso, processo articular, superfície articular, caudal, tubérculo ventral, extremidade cranial, extremidade caudal. Essa é a cervical 3, 4 e 5, as três são iguais. Tenho extremidade cranial, extremidade caudal, processo articular cranial, processo articular caudal, processo espinhoso. Aqui a parte dorsal dela forma o arco vertebral, nas quais os dois começos são as lâminas e quando termina aqui os pedículos, forame transverso. Aqui é o processo transverso bicúspide, aqui é o tubérculo ventral e o forame vertebral, que todas têm. Extremidade cranial, extremidade caudal, processo espinhoso,
processo articular cranial, processo articular caudal. Forames transverso, processo transverso tricúspide. E ela também tem o arco vertebral, que é formado pelas lâminas e pelos pedículos. Essa é a C7, cervical 7. Processo articular cranial, processo articular caudal, com superfície articular cranial, superfície articular caudal. Processo espinhoso, arco vertebral, lâminas, pedículos, corpo, processo transverso unicúspide, fóvea costal para a cabeça da primeira costela. E ela é a única que não tem os forames transversos. E aqui é o forame vertebral. Vértebra torácica, processo espinhoso, forame vertebral, extremidade caudal, extremidade cranial. Processo articular cranial, superfície articular do processo articular cranial, processo articular caudal, superfície articular do processo articular caudal, fóvea costal caudal, superfície articular caudal do corpo, processo acessório, fóvea costal, do processo transverso, processo transverso, fóvea costal cranial e superfície articular cranial do corpo, processo mamilar. Isso aqui, ó. Processo mamilar. Aqui a gente tem duas lâminas que formam a parte de cima do arco e aqui o pedículo que forma a lateral do arco vertebral. Isso aqui é vértebra lombar, processo espinhoso, extremidade cranial, extremidade caudal, processo articular, superfície articular do processo articular cranial, processo mamilar, superfície articular cranial do corpo, processo articular caudal, superfície articular do processo articular caudal. Esse aqui é o processo acessório. Superfície articular caudal do corpo, as lâminas, que vai formar a parte de cima do arco, e o pedículo, que forma a lateral do arco. Aqui a gente tem o processo costal transverso. Esse aqui é o osso sacro do equino. Superfície articular com a última vértebra lombar. Processo articular. Superfície articular do processo articular. Face auricular, que vai se articular com a face auricular do ilho. Crista sacral lateral. Processos espinhosos. Forames sacrais dorsais. Forames sacrais ventrais. Promontório e cabeça do osso sacro. Osso sacral do bovino. A diferença é os processos espinhosos fusionados. Aí o nome vai ser crista sacral mediana. E vai apresentar também uma crista sacral intermédia. E não vai possuir a superfície articular.